Você está na FM Cultura, você está no programa Revista em Foco, entrevistando hoje a vereadora do PSOL, vereadora de Fortaleza, Toninha Rocha. Muito boa noite, Toninha Rocha. Boa noite, Erlito, boa noite, Astrolário, boa noite, Janderson, a Ágata também, que hoje, seu domingo, está nos acompanhando nas comunidades, fazendo visitas, e a todos os ouvintes da FM Cultura. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente contar um pouco da nossa história de vida, de luta, e poder compartilhar os momentos alegres, os momentos tristes, que nos meus quase 50 anos pude usufruir da companhia de muitos fortalezenses. Vereadora Toninha Rocha, o povo quer saber, você é fortalezense? Sou fortalezense, nasci em Fortaleza no dia 28 de março de 63, sou filha da dona Irinete Alves Cabral e do José Paulino de Aguiar Rocha, conhecido em Fortaleza como Paulino Rocha, o campeão de audiência, o grande comentarista que há mais de 30 anos nos deixou. Para quem não sabe, uma curiosidade, inclusive tem uma grande avenida em homenagem ao finado seu pai, deputado Paulino Rocha. Temos avenidas, temos ruas, temos escolas, temos creche, mas assim, o sentimento que me deixa é que aonde eu ando, eu encontro uma pessoa na casa dos 65, 75 anos de idade, eu não encontro, Erlito, ninguém nessa cidade, eu nunca encontrei uma pessoa que falasse mal de Paulino Rocha. O seu caráter permaneceu, como se diz, ninguém morre enquanto é vivo e lembrado no coração das pessoas. E o Paulino Rocha é lembrado. Por isso a minha responsabilidade como filha dele, de cumprir um papel com a sociedade, com a minha família, para que as pessoas realmente possam saber quem foi Paulino Rocha e por que, de quem eu herdei essa veia aguerrida, corajosa, de defender as comunidades, defender o povo. Vereadora Toninha Rocha, me fala sobre a tua infância, me fala sobre a tua juventude. Bom, a minha infância, vocês que estão me vendo, estão me ouvindo, foi uma infância muito feliz. Foi a infância como qualquer outra criança da minha época. Brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de guisado, brincar de pedra, de corda, de elástico. A gente fazia as tropas nas ruas, brincávamos de quadrilha, organizávamos quadrilha, brincávamos de bola de meia, mas também eram muitos traquinos. A gente, na casa do meu avô, do vovô Cabral, que, para quem não sabe, foi o primeiro teatrólogo do estado do Ceará, o J. Cabral, a gente ia para a casa dele de manhã muito cedo, confiscar as cajarandas do quintal. Hoje, ali em frente ao antigo Automóvel Clube, onde funciona a instituição da Prefeitura de Fortaleza, a gente também confiscava as azeitonas, dos pés de azeitonas, que o povo hoje chama de jamelão. Então, foi uma infância muito feliz, principalmente porque eu convivi muito com meu avô. E a casa do meu avô, era uma casa cheia de primos, cheia de tios, e era a casa cheia de cultura. Então, o vovô era teatrólogo, então a gente passava o ano todo e saía das peças de teatro, Erlita. O Marte do Gólgota, que a gente encenava pelo interior do Ceará, encenava no Teatro Zé de Alencar, tantos outros, Colégio São Paulo, ali no Montese. Então, foi muito gostosa a minha infância. Dividi minha infância com meu irmão Marcos Eugênio, com a minha irmã Socorro, que era uma prima que a minha mãe tinha adotado, depois do falecimento da minha tia, da minha irmã Kika, que não está mais com a gente também, que também era uma prima adotiva dentro de casa, e com meus primos, os meus colegas do Montese, o Tera, o Gilson, a Lilian, o Raimundo Júnior, o Roberto, o Ricardo, o Hernandes, o Helder, Rita de Cássia, a Diana, o Coca. São tanta gente que hoje, quando eu passo lá no Montese, me dá uma saudade danada de ver aquelas ruas asfaltadas. Eram ruas de areia, eram ruas que corria muita água, mas eram também ruas que corria, Erlito, muita energia e muita alegria. Então, assim, eu lembro da minha infância com muita saudade. Muita saudade. Foi uma infância muito ativa, com muita energia. Foi uma infância onde nós fizemos muitas amizades puras, amizades honestas, amizades que a gente guarda no sentimento e guarda na memória. Tua juventude, vereadora Toninha Rocha?
A minha juventude já foi mais rebelde. A minha juventude, eu me deparei logo com o movimento estudantil. E aí eu tive o privilégio de ter uma mãe e um pai que fizeram um sacrifício muito grande para me estudar no Colégio 7 de Setembro, do Dr. Edilson Brasil Soares. Então, eu tinha que estudar. Ou eu estudava, ou eu apanhava. Ficava de castigo, não podia brincar. Então, eu era, talvez, a aluna mais traquina do colégio, mas também era mais estudiosa. Então, todo dia eu ia para a diretoria, porque discutia com os professores, eu não concordava com determinados comportamentos. Era um colégio que não era evangélico, mas a direção era evangélica. Então, eu era mais traquina, além do meu tempo. Então, eu queria fazer o Grêmio realmente reabrir. O Grêmio do colégio eu queria mudar o nome. Olha a ousadia. O nome do Grêmio do colégio era o nome do filho do diretor. E tinha falecido. Eu queria mudar o nome do Grêmio para Vinícius de Moraes, porque eu era apaixonado por Vinícius Moraes. Nessa daí nós perdemos, mas nós abrimos o Grêmio. Logo em seguida, nós nos deparamos com os estudantes que ainda estavam na clandestinidade, nos partidos de esquerda na época, e aí nós fomos reconstruir a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, a famosa UMES, né? Aí começou a tua militância estudantil. Minha militância estudantil começou aí. Aí passei até o 3º ano, né? Naquela época era colegial. O 7 de setembro era ginásio, tinha passado de ginásio para colegial, e eu fui para militância dos estudantes secundaristas. Quando eu entrei na universidade, eu entrei em 2 universidades. A Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal do Ceará. É um vestibular muito difícil. Revista em Foco. Passei nos vestibulares e lá conheci o Edson Feitosa, que até hoje é meu amigo. Ele era militante do MR8, que era um partido clandestino que estava dentro do MDB na época, da onde o meu pai tinha sido deputado estadual por 2 vezes pelo MDB. Me identifiquei com o MR8 e fui fazer movimento estudantil na Universidade Federal do Ceará, onde fui diretora do Centro Acadêmico, diretora do DCE, fui para os congressos da UNE, reabrimos o Centro Acadêmico de Administração Juscelino Kubitschek na Universidade Estadual do Ceará, reabrimos o DCE da Universidade Estadual do Ceará, participando daquela famosa passeata que teve, passeata pela minha passagem, aonde os estudantes apanharam. No outro dia nós botamos o dobro de estudantes na rua, e até hoje a minha passagem estão aí. Conseguimos que a Universidade Federal do Ceará fosse uma universidade pública e gratuita, porque se cobrava uma taxa, e com o nosso trabalho o reitor deixou de cobrar essa taxa. Foram as lutas do RU, do restaurante universitário, de ambas as universidades. Então foi um momento muito importante. Mas o que eu mais gostei do meu movimento estudantil foi quando nós fomos para as ruas querer a campanha das diretas, onde nós pintamos os nossos rostos. Aí nós viajamos para o Rio de Janeiro, viajamos para São Paulo, para Recife, organizamos um grande comício em Fortaleza. Depois as diretas não passaram, aí nós fomos para a campanha do Tancredo Já, aí nós fizemos um grande comício na Praça do Ferreiro. Então foi essa militância do movimento estudantil, e depois eu fui trabalhar no banco, né? E acabei fazendo também movimento sindical, embora não fosse da diretoria do sindicato, mas nós conseguimos parar o Banco Itaú por 7 dias. E foi a famosa campanha, o Banco 5 Estrelas não paga salário 5 estrelas para os seus funcionários. E o sindicato dos bancários veio ao nosso reboque, e depois foi que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste entraram em greve, e aí me despertou para a política. Meu pai já não existia mais, e me despertou para a política. Vereadora Tônia Rocha, você se define como uma mulher de luta? Rapaz, eu sou uma mulher que tenho que lutar. Nada na minha vida foi fácil, né? Eu acho que até para mim nascer. Dizem os mais antigos da minha família, minhas tias, parte de pai, que até mesmo a minha avó paterna não queria que eu nascesse, né? Então a minha mãe insistiu. A luta já começou aí, né? Não queria que eu nascesse, porque a minha mãe teve um caso amoroso com meu pai, e não queria que eu nascesse, porque a minha mãe não era casada com meu pai. E a minha mãe levou a gravidez até o fim, o meu pai também, e eu nasci, né? E meu pai depois morreu quando eu tinha 16 anos de idade. Eu tive que lutar pelos meus direitos, que queriam tunar os meus direitos, né? E aí acabou, da minha vida toda eu tive que lutar para ser o que eu sou, né? E numa sociedade machista, numa sociedade que quando eu nasci tinha mais homens do que mulheres,
Na minha sala de aula, por exemplo, tinha 8 mulheres, o resto eram homens. Então, a gente tinha que lutar para poder se destacar. Isso era do meu, para você ter ideia, meus primos eram quase todos homens. Algumas exceções eram mulheres. Então, foi sempre a minha vida uma vida de luta. Sempre uma vida de luta. Eu tenho que lutar, porque se eu não lutar, e eu me sinto, às vezes, angustiada quando eu não luto. E as pessoas às vezes perguntam para mim, Tonha, por que tu briga tanto pelas pessoas? Porque às vezes eu fico indignada quando a pessoa vê o seu direito e se cala. E às vezes ela diz, não, só vale aqui quem tem dinheiro, quem é poderoso, o pau quebra sempre do mais fraco. Mas quando os mais fracos se unem, eu costumo dizer sempre, se a gente juntar 4 varinhas e a gente tentar quebrar ela, a gente não consegue quebrar não. Então quando os fracos se unem, eles se tornam fortes. Ok, estamos encerrando aqui o primeiro bloco de entrevistas com a vereadora de Fortaleza, do PSOL, Toninha Rocha. Voltamos.